A paz do Senhor, meus irmãos, qual a diferença de um crente para um cristão? Normalmente o crente é uma pessoa que ela é religiosa, ela vai à igreja, né, naquele determinado horário e ela vai ouvir a mensagem dita ali por alguém que está à frente do trabalho, né? Seja um pastor, seja um diácono, seja presbítero, seja quem estiver ali anunciando a palavra de Deus. Já o cristão, ele vive a examinar as escrituras, se alimentando da palavra de Deus para ter o conhecimento de Deus, o conhecimento do seu Senhor Jesus Cristo. Hoje eu escolhi aqui o livro de Lucas, que encontra-se no Novo Testamento, é o terceiro livro, né? E Lucas vai fazer um relato a partir do capítulo 15, que é o número maior, a partir do versículo 11. E ali está por epígrafe ou em destaque, está assim: a parábola do filho pródigo. O que significa pródigo? Pródigo é uma pessoa que, quando tem dinheiro, ela gasta desordenadamente, sem controle. E isso significa uma pessoa, né, um pródigo. É uma pessoa que não tem um controle financeiro legal, tá? E como é que começa essa história? Lucas descreve que Jesus conta uma parábola, né? E essa parábola vai falar sobre dois filhos, né, de um pai que tinha condições. Está assim: um homem tinha dois filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte da herança. E ele repartiu os bens entre eles. Não muitos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então aqui já nos ensina, a própria palavra nos ensina o que é pródigo, né? É uma pessoa que desperdiça todos os seus bens. Dissolutamente, ou seja, ele começou a sair, a beber, a curtir e começou a gastar, né? E um homem jovem com dinheiro, né? Normalmente ele vai estar ali bebendo, vai conhecer pessoas, e foi o que ele conheceu. Depois de ter gastado tudo, houve naquele país onde ele estava uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Vê que ele gastou muito rápido as coisas, já estava passando necessidade. Então ele foi e se empregou com um dos cidadãos daquela região. E este cidadão que empregou esse rapaz, esse jovem, o mandou para seus campos para apacentar os porcos. Olha aí agora. O cara agora já estava sem nenhum centavo, estava procurando emprego e estava tendo que cuidar de porcos. Então caiu em si. Ele pensou: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura? Pão aqui é no sentido de alimento, certo? Tem alimento com fartura. E eu aqui estou morrendo de fome. Ele estava passando até necessidades físicas, né? Já a fome. O versículo 18 diz assim: eu me levantarei e irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Observem que ele sabia que o pai dele era uma pessoa tão boa que até os empregados ele tratava bem, quanto mais os filhos. Levantou-se e foi até seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu, abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Bom, quem decide isso é o pai. E o pai desse jovem decidiu a melhor coisa. Decidiu não criticá-lo, mas ajudá-lo.
Mas o pai disse aos seus empregados: trazei-me depressa a melhor roupa e vestiu, ponde um anel em seu dedo e sandália nos pés. Observem que ele chegou descalço, maltrapilho. O pai manda dar a ele as melhores condições de novo. Trazei também e matai o novilho gordo e comamos e alegremos. Vamos fazer uma festa, meu irmão, porque você chegou, meu filho. Foi o que o pai disse. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a alegrar-se. Aí, aqui a gente entende algumas coisas deste filho mais novo. Que ele comete alguns erros graves, né? Porque no começo ele pede a herança a seu pai. E herança, a gente tem que entender que a gente só tem direito à herança quando o pai vem a morrer. Ou a mãe. Então, o natural é que após a morte dos pais é que recebemos a nossa herança, se eles tiverem alguma coisa para deixar para nós, e não em vida. Isso foi uma maldição para aquele jovem, pedir as coisas, né, os direitos dele em vida, foi uma maldição. Que isso sirva de exemplo para mim e para você. Não está desejando as coisas do seu pai, da sua mãe antes do tempo, meu irmão. Porque pode ser algo maldito. Porque Deus ele não vai abençoar uma coisa que você está amaldiçoando seu pai ou sua mãe para que eles te deem antes do tempo as coisas. Isso serve em todos os sentidos. Mas o que eu aprendo também com esse jovem é que ele não era só pródigo, mas ele era prodígio. O que é prodígio? Prodígio é uma pessoa que age contrário à razão da natureza. Você vê que ele pede a herança antes dos pais morrerem, tipo desejando ali que eu não sei quando o senhor vai morrer, mas eu quero logo a minha parte. Isso é ser uma pessoa prodígio, né? Querer as coisas antes do tempo natural. Então não confunda prodígio com pródigo, tá? Mas a outra coisa que a gente aprende nesta mensagem é que ficou o filho mais velho, ficou com o pai. E ele parecia, antes de falar dele assim, parecia que era o mais certo. Mas quando começamos a estudar a vida do mais velho, observamos que ele é cheio de maldade. Olha só, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao se aproximar de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e lhe perguntou o que era aquilo. E o empregado informou: teu irmão voltou. E teu pai mandou matar o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Teu pai está feliz, mandou matar um animal porque teu irmão voltou, rapaz. Porém, a Bíblia diz que esse irmão mais velho, ele se indignou e não queria entrar. Então o pai saiu e procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho que desperdiçou teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele um novilho gordo. Então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que tenho é teu. Entretanto, era necessário que comemorássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Observe, meu irmão, que o filho que ficou, ele era uma pessoa orgulhosa porque ele nunca pediu ao pai alguma coisa. Ele trabalhava com o pai, não era de pai, por favor, o senhor pode me dar para eu fazer uma... Mas ele nunca pediu, ele guardou isso dentro dele, esse orgulho dentro dele. Observe que ele não se alegra quando o irmão dele chega. Isso demonstra que ele tinha inveja do irmão, talvez pela coragem que o irmão teve ali, mesmo de forma errada, mas de pedir as coisas ao pai, a humildade. A gente observa que esse irmão mais novo, ele era imprudente sim, mas também ele era uma pessoa sensata. Observe que quando ele vê que ele está passando dificuldade, ele reconhece que errou contra o pai. E diz, ele não só pensa, mas ele age, ele diz: eu vou procurar meu pai, vou pedir desculpa e vou querer que meu pai me trate nem mais como filho, mas como um empregado, mas eu vou voltar a fazer o que é certo. E ele procurou o pai. Isso serve para nós, meu irmão. Talvez você esteja já praticado tantas coisas erradas nesse mundo. Procura o pai.
O Pai aqui representa Deus. Procura Deus, pede perdão a Deus. Deus, errei contra o céu e contra ti, Senhor. Mas eu quero me reconciliar contigo. Entrega hoje a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, meu irmão, onde você estiver. Talvez você seja uma daquelas pessoas que está aí de saidinha do presídio, né? Devido às festas. Aproveita esse tempo, esta mensagem. Pensa, Senhor, quero te entregar a minha vida. Te servir, Senhor Jesus Cristo. Faz mudança na minha vida, assim como Ele fez na minha, meu irmão. Que Ele faça na sua, na da sua família, abençoando não somente a tua vida, mas a tua casa, teus familiares. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus Cristo e você verá que haverá mudança. Mudança não só no falar, mudança não só nas vestimentas, mas mudança de caráter, de pensamento, de ação. Saber pedir perdão quando você errar contra alguém. Quebrar o teu orgulho, ser uma pessoa mais humilde. Pois Deus, Ele abomina a soberba. A soberba é orgulho. Espero que você tenha aprendido com esta mensagem. Você vai encontrar ela no livro de Lucas, Novo Testamento, a partir do capítulo 15, tá? E do versículo 11 em diante. Aqui é o canal Tudo Sobre um Cristão. E essa é a diferença, meu filho. Essa é a diferença de um cristão para um crente. O cristão, ele não só crê, como ele age de acordo com as escrituras. O crente, ele crê, ele acredita. Crente, ser crente é acreditar em algo, né? Tá ok? Tem pessoas que são crentes em si mesmas. Como assim? Elas acreditam que elas trabalham porque elas vão trabalhar. Elas acreditam que conseguem as coisas porque elas acham que estão trabalhando. E às vezes elas esquecem de glorificar que só temos alguma coisa porque o Senhor Jesus Cristo nos concede. Entenda isso. Que Jesus disse, isso aqui vamos encontrar lá em João 15:5, ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Amém? Fica aqui esta mensagem. Espero que seja útil a alguém que acompanha o canal Tudo Sobre um Cristão. Com as escrituras na mão e um desejo dentro do meu coração que o Espírito Santo alcance você, aonde você estiver nesse momento, e que você reconheça que é um pecador e que necessita entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Faça dele seu único pastor, seu único Senhor, seu único mestre. Não só em estudar as escrituras, mas em praticar o que as escrituras diz, pois a fé sem obra é morta.